A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estão conosco nesta manhã de domingo, hoje dia 10 de maio. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar conosco, participando das nossas lições bíblicas. Hoje nós iremos para a nossa lição de número 6, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Clóvis Magno, sua família, pelo empenho que tem feito para que a obra do Senhor continue. Agradecer a Deus pela vida do nosso superintendente da escola dominical, o nosso irmão Walter, que deu uma aula aqui maravilhosa na semana passada. Fomos agraciados e abençoados pelo ensinamento através da sua vida. Que Deus continue te abençoando, irmão Walter. Agradecer ao Senhor Jesus também pela vida dos nossos irmãos. Hoje eu tenho aqui o Caio, que está fazendo esse trabalho, está se revelando, como eu disse, um gigante com essa obra da utilização dos recursos tecnológicos. E o Senhor Jesus continue te abençoando, Caio. Nossa lição, então, de número 6, tem como título, tema, a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, ao versículo 12, e Romanos 4, 12, 13 e 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nessa lição, nós temos como objetivo geral esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos: primeiro tópico, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Tópico 2, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Tópico 3, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Glória a Deus. Vamos à nossa introdução. A introdução da lição 6 diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que, antes da regeneração, antes do novo nascimento, antes da nova aliança, antes de passar pelo encontro com o Senhor, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação.
estavam, primeiro, sem Cristo, segundo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. O tópico 1, que tem 4 subtópicos, diz: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Subtópico 1, o conceito de circuncisão. Vamos entender o que significa circuncisão no subtópico 1. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal eterno de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o processo pelo qual passavam os judeus através desta aliança que foi feita por Deus em Gênesis no capítulo 17, está instituído a circuncisão, que era nada mais, nada menos do que um procedimento cirúrgico que todos os homens, machos, os homens passavam através de uma remoção do prepúcio do órgão sexual do próprio homem. Então, isso era como um sinal. As outras nações que não tinham esse procedimento, esta ordem divina, eles eram tidos como incircuncisos. Os irmãos lembram, em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 26, é exatamente isso que o Davi, ele fala para o Golias, quando Golias estava então se preparando para ir pelejar contra Davi. Davi se prontificou para ir pelejar contra o Golias, e ele diz exatamente isso, que quem era Golias, aquele incircunciso, para lutar contra o povo, afrontar o povo de Deus. Então, as outras nações eram tidas como incircunciso, ok? Definimos então o conceito de circuncisão, que era um procedimento cirúrgico que era feita como uma ordem divina a partir de Abraão, lá no capítulo de número 17. Se formos no capítulo 17 do livro de Gênesis, nós veremos qual era a idade de Abraão quando Abraão ele foi circuncidado. No capítulo 17, versículo 10 e 11 está escrito assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Deus está falando para Abraão que aquilo seria um sinal da aliança que eles teriam com Deus. E lá no versículo 24 e versículo 25, fala sobre a idade de Abraão e a idade do seu filho quando eles foram circuncidados. Olha o que diz no versículo 24: e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio, e Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Mas a ordem de Deus era que todo homem, todo macho,
deveria ser circuncidado ao 8º dia depois do seu nascimento. Subtópico de número 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. E era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Esta prática separava então o povo de Israel, os judeus, das outras nações, que era uma prática revolucionária. Era uma prática como um símbolo, como um sinal, que estava dizendo que Israel era diferente, era um povo separado, era um povo que estava com um propósito divino. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como Israel tinha um chamado de separação, a circuncisão então foi dada por Deus como um símbolo, um sinal que aquela nação deveria ser uma nação diferente, deveria ser uma nação separada, uma nação que estava sujeita a Deus, assim como diz lá em Tiago capítulo 4 e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Subtópico de número 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova de Paulo, que Paulo traz, é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo, ele faz uma relação de que a verdadeira circuncisão não é aquela que é operada na carne apenas. Paulo, ele retira através das suas doutrinas, em especial, aqui a carta de Efésios, que nós estamos estudando, no capítulo 2 e o versículo 14, diz exatamente isso, que o Senhor Jesus, ele é a nossa paz. E ele ligou ambos os povos em um povo só. Ele destruiu a barreira de separação. E é isso que Paulo está dizendo, que a verdadeira circuncisão é aquela que opera dentro, interiormente, e não apenas uma operação externa, como é aquela que era operada no antigo pacto, na antiga aliança. Jesus, ele veio para trazer uma circuncisão diferente, que é esta que vem de dentro, que vem do coração, para ligar os povos nele, para ligar os povos em Deus, através da sua morte na cruz do Calvário. Subtópico de número 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo,
passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Houve uma discussão muito grande, a ponto de ser convocado então o concílio, em que é uma reunião entre os apóstolos, e nesta reunião eles então estavam discutindo se aqueles que não faziam parte da circuncisão tinha ou não direito de receber estas promessas e de serem alcançados. A discussão ela foi muito forte entre os apóstolos, porém, através do Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz entender, faz a todos que participaram dessas discussões, desses debates, desses conflitos, para entenderem que a circuncisão eram eles, as pessoas que aceitavam a fé. E sobre isso eu quero chamar a atenção dos irmãos para meditarmos em Romanos no capítulo 2. Veja o que diz o versículo 28 e o versículo 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, os apóstolos, eles chegam à conclusão de que, na verdade, aquele pacto que estava inserido na antiga aliança, com a vinda de Jesus, como ele veio para que todos que crescem nele, que recebessem ele, tivessem o direito da vida eterna, isso mudou. Aquele direcionamento, aquela atenção que era exclusiva de um povo, deixou de existir. E o povo gentil, lembram que nós conversamos aqui em aulas passadas, que o gentil era toda e qualquer pessoa ou nação que não fazia parte do povo de Israel, do judeu, tá? Então, nós como igreja éramos considerados como gentios, porque não fazíamos partes ao povo judeu. E este povo, a igreja e todas as outras nações da humanidade tiveram então o privilégio, o direito e a garantia, acima de tudo, a garantia, por intermédio de Jesus, de receber esta nomeação de ser filhos de Deus, herdeiros de todas as promessas. Louvado seja Deus. A síntese do tópico 1. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Porém, isso foi revisto, isso foi mudado através da presença do Senhor Jesus. O tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Subtópico 1, uma vida em Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então, a religiosidade, porque os gentios, os povos, as outras nações também tinham as suas práticas religiosas.
E essas práticas religiosas, elas eram incapazes de levar os gentios à salvação. E eles estavam então imersos nesse paganismo, afastados desta vida sem Cristo, estavam sem Cristo, sem a oportunidade de receber essas promessas. Separados da comunidade de Israel, subtópico 2. Aliança, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora da aliança, do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Apesar de estarem afastados, de estarem no paganismo, de sua religiosidade ser incapaz de levá-los à salvação, eles estavam separados porque não tinham Cristo, não tinham a Cristo, porque Cristo foi quem nos trouxe toda esta sorte de bênção, todas essas bênçãos inseridas na Bíblia, inserida para o povo seu. Eles estavam afastados. Israel, eles tinham todo o privilégio, assim como em Romanos. Depois você vai ler lá, Romanos capítulo de número 11, fala sobre o futuro de Israel, futuro da nação de Israel. Mas os demais povos, os gentios, estavam desligados dessas bênçãos, tá? Mas essa história ela foi mudada porque o Senhor Jesus nos atou e nos deu a paz, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, que o Senhor Jesus nos deu a paz e nos ligou novamente a Cristo e a Deus. Subtópico de número 3, alienados aos pactos das promessas. E aqui existem alguns pactos: o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, afastados como estavam das bênçãos de Deus, por meio do sangue de Jesus, o sangue de Jesus foi capaz de trazê-los de volta para receberem essas tão grandes bênçãos da parte de Deus. Essas bênçãos foi o sangue de Jesus. Olha o que Mateus capítulo 26 e versículo 28 diz: porque isto é o meu sangue, Jesus dizendo, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E é o mesmo texto que a gente lê nas nossas santas ceias, que está inserido em 1 Coríntios capítulo 11. O sangue do Novo Testamento, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário,
levou então as nações, a humanidade de modo geral, a receber todas as bênçãos garantidas por intermédio do meio do sangue de Jesus para todos nós, graças a Deus. Subtópico de número 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Subtópico 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e, nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa, pudesse ser bem-aventurada, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa salvação, essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por consequente, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Louvado seja Deus. A esperança é a âncora da alma, conforme o autor descreveu aqui que nós lemos. E os gentios, eles estavam desprovidos dessa esperança. E a esperança, ela é uma confiança, ela é sinônimo de confiança. E confiança em quê? Confiança nas promessas divinas. Quem sabe, existem hoje alguns momentos que nos leva a pensar e a querer até roubar a nossa esperança. Porém, eu e você, nós como igreja, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, hoje, nós precisamos ter a nossa esperança fortalecida em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ocorre que algumas pessoas esperam em Cristo só nessa vida. Só nessa vida. O que ele espera, o que ele tem de esperança é o que ele consegue ver. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não espera só no que vê. Nós estamos agarrados, estamos debruçados, estamos com a nossa esperança em Cristo Jesus. Venha ver comigo o que disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós não estamos esperando em Cristo só nessa vida. Nós estamos esperando o aparecimento do Senhor nos ares para levar a sua igreja. Quem sabe você está com a sua esperança abalada neste momento de pandemia, mas creia somente que o Senhor Jesus, ele prometeu ir nos preparar lugar para onde ele estivesse, nós estejamos com ele para a eternidade. Você pode louvar a Deus e estar seguro em todas as promessas do Senhor, porque ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Creia tão somente e espere no Senhor, não apenas nesta vida, mas o Senhor está preparando uma eternidade para a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim,
por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar das suas práticas religiosas, eles estavam cegos, eles estavam afastados da verdadeira adoração. Eles estavam, como Paulo ele descreve a Coríntios, olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe aquela pessoa que diz, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu fiz aquilo, está cega. Era este o quadro calamitoso, caótico, de afastamento de Deus em que estavam inseridos os gentios. Mas Cristo se revelou, se entregou na cruz para trazer luz, iluminação do nosso entendimento, para trazer esclarecimento, para que nós pudéssemos então, através da cruz, receber estas verdades do Evangelho e ter o nosso entendimento clareado. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 32. Nossa lição está terminando, mas olha só o que diz o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isto que nós precisamos. Quem sabe você está no seu lar assistindo esta aula, está afastado, está desanimado, a sua esperança foi roubada, sua esperança foi tirada de você, não há mais esperança, não há mais confiança, mas eu falo nesta manhã, com toda certeza, com todo vigor, com toda alegria, que o Senhor Jesus tem um plano na sua vida e quer mudar a sua história, e quer transformar a sua história. Venha conhecer a verdade do Evangelho, porque só Jesus pode garantir a salvação para você, para mim e para todos nós que estamos crendo, que estamos aguardando, obedecendo a sua palavra. Vamos lá para a conclusão dessa aula. A conclusão diz o seguinte: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ou afastados, separados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Lembrem-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ninguém tirou, deu o seu Filho unigênito para que você está incluído nisso, eu estou incluído nisso, a humanidade está incluído nisso, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.